Boa tarde a todos. Hoje a gente recebe aqui para oferecer um seminário o Gerson, que teve formação aqui no grupo no GEDOP. Ele tem graduação em matemática pela Unesp, é mestre em computação aplicada pelo INPE e doutor em física pela Unesp. Atualmente ele é especialista em inteligência artificial e visão computacional no Instituto de Pesquisa CID. E hoje ele vai falar sobre estabilidade de luas orbitando planetas. Obrigada, Gerson. Fica à De vontade. nada. Valeu, Tami. Eu que agradeço o convite aí. Bom, como a Tami explicou, né, eu vou apresentar hoje um trabalho que tem a ver com estabilidade de luas ao redor de planetas através de investigações numéricas, tá? Esse trabalho foi recentemente publicado na Icarus, acho que eu não lembro se foi no fim do ano passado ou no início desse ano que ele foi. É uma jornada para ele ficar pronto, tanto a parte de escrita e de construção em si mesmo, quanto de aceite, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Esse trabalho não foi feito só por mim, a Tamires também participou, o professor Otton também participou do trabalho, então é um prazer estar podendo falar aqui com vocês, tá? Bom, como a Tamires falou, hoje, atualmente eu trabalho com inteligência artificial e visão computacional no Instituto de Pesquisa CID, né? Ele é um instituto que nasceu dentro da Samsung. É um instituto que antigamente só trabalhava com a Samsung, né? Mas hoje ele tem diversos parceiros ao redor do Brasil e também parceiros fora do Brasil, né? A própria Samsung. Então, é legal. Eu só fazendo um jabá rápido aqui, né? O CID, ele é um instituto, é um ICT, né? Ele é um instituto de pesquisa privado, ele não é um instituto de pesquisa público, mas ele é sem fins lucrativos também, tá? Quem tiver interesse em conhecer áreas e algo relacionado a isso, né, tem bastante oportunidades, vocês podem inscrever, algo assim, tá? E o CID, ele, para quem gosta de inteligência artificial, né, ele tem o maior supercomputador da América Latina para o fim de treinamento de modelos de inteligência artificial, tá? Chamado de IARA. Ele está em 100 e alguma coisa naquele ranking de top 500, né? Ele é um computador específico para treinamento de modelos de IA, então ele conta com muitos GPUs, né? E é um instituto bem interessante assim para a gente conseguir trabalhar com pesquisa em outro caminho, né? Um caminho privado, mas que fornece bastante subsídio, tá? Bom, voltando aqui. Bom, o que eu preparei para vocês hoje, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a motivação e o contexto que essa pesquisa ela está inserida. Vou falar um pouco sobre o modelo físico que a gente adota aqui para estudar e como isso foi investigado numericamente, qual foi a metodologia usada, os principais resultados, comparações com trabalhos anteriores da literatura, bem clássicos, inclusive. Dentre os resultados, né, eu vou mostrar como que a anomalia média faz diferença nos limites de estabilidade que eu vou apresentar e como os efeitos ressonantes também contribuem para a modelagem desses limites, tá? E as implicações e as limitações que essa pesquisa apresenta. Bom, então por que esse tópico é tão interessante, né? Eu gosto bastante disso e tem bastante nuances que de fato tornam, né? Como todos sabem bem, né? Exoplanetas são bastante abundantes hoje em dia, né? Existem, esqueci o número agora, mas eu acredito que mais por volta de 4, 5 mil, eu não sei exatamente, eu esqueci. Mas eu tinha pesquisado, tá por aí. E vocês podem. Ah, aqui tem, né? 6 mil, né? Bastante. E a maioria deles confirmados descobertos por trânsito e posteriormente confirmados, né? Depois por velocidade radial. E é natural de pensar que se existem tanto exoplanetas, né? Exoluas também são esperadas. No próprio sistema solar, né, a gente tem 8 planetas e centenas de luas. Imagina numa quantidade de 5 mil exoplanetas, né? Com certeza existe, mas ainda não tem nenhuma confirmada. Existem alguns candidatos,
mas confirmados ainda a gente não tem nenhum. Bom, como eu disse, né, não existe nenhum. O mais famoso é o Kepler 1625bi. Existe uma thread de trabalho discutindo a confirmação ou não dele, tá? Mas ainda segue sem confirmação. E agora entrando um pouco mais no trabalho, né, o contexto é interessante em si, mas você conhecer os limites de estabilidade, tanto interno quanto externo, ao redor de um planeta, faz com que essa discussão ela seja ainda mais importante, né? Então, os limites a gente pode pensar nele, né, como um filtro inicial para tanto fortalecer a confirmação quanto tirar fora do baralho, né? Porque imagine você conhecendo limites bem definidos, né? Então até aqui existe estabilidade dinâmica para uma lua existir. Então se existe algum candidato fora desse limite, você já pode descartar. E se ele tiver interno, é um ponto a mais aí para ele ser confirmado ou não, tá? Bom, eu vou falar um pouco de dois trabalhos principais anteriores, que posteriormente eu vou mostrar uma comparação dos nossos resultados com o dele, que é um trabalho da Rita, também membro do grupo, que é de 2006, e da Rosário, de 2020, tá? Os dois trabalhos, eles têm muito mais do que eu vou falar aqui, mas, assim, de forma bem sumarizada, os dois trabalhos, eles têm um foco em encontrar o semi-eixo maior crítico, que seria o limite máximo de estabilidade ao redor de um planeta, tá? Um limite máximo de estabilidade para um satélite, para uma lua, só que eles fazem isso de forma diferente. Então, primeiro, em 2006, né, a Rita, ela traçou, a gente pode ver aqui essa linha preta, tá? Ela faz um fit, então ela trata esse fit como limite crítico de estabilidade, tá? E aí, posteriormente, em 2020, a Rosário, ela traça essa linha vermelha aqui, né, um outro fit, e vocês podem ver que tem uma discrepância grande entre eles aqui de limite, né? O principal motivo é a abordagem em si, tá? Ambos usam a mesma razão de massa para traçar, a razão de massa que eu falo é a razão de massa planeta-estrela, então eles têm um sistema muito parecido, mas por que fica diferente, né? No caso da Rita, ela, que é de 2006, ela faz simulações colocando partículas sempre com uma linha média igual a zero, tá? Já no caso da Rosário, que é essa linha vermelha, essa figura é do artigo dela, tá, pessoal? Aqui no eixo Y é o semi-eixo maior do satélite, em raios de Hill, e no eixo X é a excentricidade, tá? É isso. Bom, já no caso da Rosário, como ela faz isso, né? Esse eixo aqui de cima, né, o F-stab, é uma porcentagem, tá? Então, ela pega e distribui partículas, 20 partículas, ao redor do planeta, que são os satélites, e ela considera como estável quando todos sobrevivem. Então, percebam a diferença, né? A Rita, ela coloca sempre, quando uma linha média, fase inicial, né, igual a zero. Já a Rosário, ela distribui 20 ao redor, né, com diferença, numa linha média. E quando todos sobrevivem, que seria o preto aqui, né, 100%, ela considera como estável. Isso faz com que esse limite seja mais interno. Aí, posteriormente, a gente volta a abordar isso. Mas, assim, como eu disse, elas fazem bastante coisa. Esse é um resumo só, de forma bem sumarizada, que vale a leitura, né? São trabalhos interessantes. E a principal diferença do da Rosário é que, além de fazer isso que eu comentei agora, ela também estuda a estabilidade de subluas, que seria lua de uma lua, tá? Então, ela tem esse lance aí. Bom, quais são os gaps, né? Como eu disse, ambas têm coisas parecidas, né? Elas usam a mesma razão de massa para todas as simulações delas, ou seja, elas usam uma razão de massa de 10 a menos 3, que seria o caso de Sol e Júpiter, tá? E elas fazem abordagens distintas com a fase inicial, que seria a anomalia média, tá? Já esse trabalho, de diferente deles, a gente tem uma normalização do raio de Hill de forma diferente, eu vou mostrar o que isso implica, tá? Diferentes razões de massa, então a gente não usa apenas 10 a menos 3, a gente usa de 10 a menos 1 a 10 a menos 5.
E a gente faz também uma análise da fase inicial, tendo em vista essa discrepância entre os dois resultados, e uma análise também da ressonância de evicção. Seria um efeito ressonante para esse tipo de sistema. Bom, vou falar um pouquinho dos objetivos e posteriores contribuições, tá? O grande objetivo, né, se a gente for pegar o principal, seria encontrar mapas de estabilidade de semi-eixo maior do satélite e excentricidade, tá? Seria um mapa mesmo, para diferentes razões de massa planeta-estrela, de 10⁻⁻1 a 10⁻⁵, como eu comentei. E, a partir disso, né, extrair o semi-eixo maior crítico, fazendo um fit, algo desse tipo assim, tá? Para a gente encontrar, de fato, então, bom, tem um sistema A, qual é o limite de estabilidade dele, tendo um planeta X e uma estrela Y. Basicamente é isso, tá? E, posteriormente, né, aí um plus de objetivos, quantificar qual é a sensibilidade da anomalia média para esse fit, né, para esse mapa, quanto ele afeta o shape do mapa, e alguns estudos relacionados à ressonância nesse tipo de sistema que a gente encontra. Então, foi algo que surgiu ao longo do trabalho. Não era uma coisa inicial, a gente percebeu que existia, a gente acabou estudando também. Bom, eu vou falar um pouco agora sobre o modelo que a gente adota aqui, como as simulações elas funcionam ao longo do trabalho, tá? Em primeiro lugar, a gente adota um sistema planetocêntrico, em que o planeta está no centro, né? E a estrela atua como um corpo perturbador externo aos satélites aqui, tá? Então, nesse trabalho específico que eu vou mostrar, a gente sempre distribui satélites com anomalia média igual a zero, tá? Seria no caso de conjunção. E se por acaso a gente inserisse uma partícula aqui oposta, né, na posição de oposição, a anomalia média igual a 180. Aí fica aquela questão inicial, né? Eu particularmente tinha essa questão, né? Bom, mas isso faz diferença? A gente distribuir aqui, né, na conjunção ou na oposição. Eu vou mostrar que isso faz bastante diferença e não é algo desse trabalho específico, mas é um spoiler que eu vou mostrar depois de um trabalho que está em construção e a gente já tem essa confirmação de que varia, tá? Então, para esse trabalho específico, a anomalia média sempre é igual a zero, mas eu vou mostrar alguns resultados com partículas nessa posição aqui, tá? Então, esse aqui é o modelo adotado, tá? Bom, o pacote numérico utilizado para fazer as simulações foi o Mercury, usando o Bulletstorm, o integrador, tá? Ele não é o híbrido, é o Bulletstorm puro. E o tempo de integração que a gente usa em todas as simulações aqui é 10 a quarta períodos orbitais do satélite, localizado a 1 raio de Hill. Por que a gente escolhe isso, né? Para que todas as simulações, todas as partículas experienciem o mesmo número de ciclos, tá? Então, usando esse tempo total, não em anos, né? A gente deixa fixo, deixa igual para todas, tá? Bom, todas as distâncias utilizadas nesse trabalho, elas são normalizadas pelo raio de Hill exato, tá? Aí que vem o assunto de discussão que eu, a Tamires e o Otto, a gente passou bastante tempo quebrando a cabeça, e era uma coisa simples, talvez, né? Mas a gente acabou gastando um tempinho aqui. Bom, o raio de Hill, né, seria a região que determina a região de influência de um corpo, né? Então, o raio de Hill exato ele seria a distância do planeta. Deixa eu só explicar essa figurinha rapidinho. Aqui em vermelho seria a estrela, tá? Em azul, o planeta. E aqui, em verdinho e amarelo, a gente tem o L1 e o L2. Seriam os pontos de equilíbrio lagrangiano, tá? Horizontais. Então, o raio de Hill exato, ele é a distância do planeta até o L1, tá? Então, essa distância aqui, ela é o raio de Hill exato. Bom, como que calcula ela, né? A gente calcula ela resolvendo a equação quântica, né? Se vocês procurarem, tem no Murray essa equação. E resolvendo ela, você tem essa distância exata. Beleza. Porém,
O valor clássico, né, do raio de Rio, vamos dizer assim, é essa aproximação aqui que ela é usada em muitos trabalhos, tá? Então, em muitos trabalhos essa aproximação é utilizada e é ok, tá? Não tem problema. Mas para a gente teve alguns problemas. Como vocês podem ver aqui, quando você vai aumentando a razão de massa, né, perceba que essas duas curvas elas vão se separando de forma que começa a fazer diferença, né? Então, se vocês olharem aqui, né, com valores pequenos de razão de massa, as duas curvas são praticamente iguais, mas quando você vai aumentando essa razão, elas divergem bastante. E isso trouxe alguns problemas para a gente demorou para entender que isso estava atrapalhando os nossos resultados, e aí a hora que a gente acerta e começa a usar a distância exata, os resultados ficam um pouco mais coerentes. Depois eu vou mostrar isso acontecendo, tá? Então, só explicando essa figura, aqui está em ação, é a razão de massa no eixo X, e no eixo Y o valor de fato do raio de Hill, tá? Então, voltando, todas as distâncias utilizadas aqui, elas são normalizadas, tá? Pelo raio de Hill do sistema em si. As condições iniciais utilizadas para a gente encontrar esses mapas de estabilidade, voltando, a gente usa 5 razões de massa, de 10 menos 1 a 10 a menos 5. Nós estudamos aqui, primeiramente, apenas o caso prólogo, né? Ou seja, inclinação do satélite igual a zero. Fase inicial, anomalia média, né, igual a zero. Todos os outros ângulos igual a zero também. A gente faz um grid bem denso de partículas, tá? Então, o Simulation Mode satélite, ele vai de 2,5 raios físicos do planeta até 0,8 raios de Rio do planeta. A excentricidade de 0 até 0,9. E os deltas aqui, tanto do Simulation quanto da excentricidade, é 5 vezes 10 a menos 3, aqui no caso o raio de Rio, aqui no universo absoluto, tá? Então percebam que é um grid bem denso de partículas, a gente estuda bem, assim, sem perder nenhuma região, vai que tem algo ali, né? Então a gente quis fazer um grid bem denso de partículas. E o critério de ejeção adotada é quando a partícula ela passa um raio de Rio, e quando a excentricidade fica maior que 1, né? Então ela deixa de ser uma elipse. Bom, aqui tem alguns números que eu gostaria de mostrar para enfatizar novamente aquela diferença do raio de Rio que eu comentei, né? Então aqui nessa coluna a gente tem as razões de massa, né? De 10 a menos 1 a 10 a menos 5. Essa coluna mostra o raio de Rio simplificado, tá? Que seria usando aquela aproximação clássica. E aqui o raio de Rio usando a distância exata do L1 ao planeta, tá? Então, percebam que quando a gente tem valores de razão de massa pequenos, fica muito parecido. Existe uma diferença, mas é parecido. Mas para razão de massa grande, esse valor já não é tão parecido assim, né? Então, a gente pode perceber que tem um delta aqui no raio de Rio de mais de 10%. Então, isso, de fato, faz muita diferença quando a gente está procurando um limite de estabilidade. Então, mais um dos motivos para a gente usar a distância exata e não a aproximação clássica, tá? Bom, agora eu vou mostrar os resultados. Então, aqui são os mapas de estabilidade que a gente encontra para cada uma daquelas razões de massa que eu mencionei, de 10 a menos 1 a 10 a menos 5. Aqui no eixo Y estão presentes as excentricidades dos satélites, e no eixo X, o semi-eixo maior dos satélites, tá? Então, de 0 a 0,8, eu coloquei aqui, vai ter 0,9, mas como não tinha nada, eu parei aqui. E de 0 a 0,9 aqui na excentricidade, tá? Então, 10 a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Em cinza, são as partículas, são condições, a condição inicial da partícula que sobrevive. Em branco, as partículas que foram ejetadas. E em preto, as partículas que colidiram com o planeta central, tá? Como vocês podem ver, no caso de razões de massa grande, né, que é 10 a menos 1 e 10 a menos 2, existe essa ilha de estabilidade, né, tanto aqui quanto aqui. E percebam que quando você vai diminuindo a razão de massa, essa ilha ela vai se aproximando ao que a gente chama no trabalho de continente. Então aqui ela está distante,
aqui ela aproxima um pouco, e já nesse de 10 a menos 3, ela já encosta, né? Mas dá para notar uma ponta aqui fora, né? Dá para notar essa ponta aqui também, e aqui já se une ao continente totalmente. Então, isso aqui que nos leva a estudar fenômenos, efeitos de ressonância, né? Como a gente pode ver nos painéis A e B. E o comportamento é bem parecido, né? Ao longo de todos os mapas aqui, com exceção do 10 a menos 1 e 10 a menos 2. Esses pontos que vocês veem aqui em vermelho e azul, eles são pontos que a gente escolhe para fazer o fit linear aqui dessa borda, tá? Então, não tem nada especial além disso. É só pontos que a gente escolhe para fazer o fit, eu vou mostrar depois. Bom, é possível notar aqui, né, nesses painéis, que se a gente vamos pegar o caso de excentricidade do satélite igual a zero, tá? Notem que o sem eixo maior crítico é muito similar em todos os casos, tá? Isso não foi um resultado que a gente encontrou de primeiro, tem a ver com aquela normalização que eu vou mostrar para vocês depois. Bom, então, usando esses pontos azuis e vermelhos que eu mostrei, tá? Nós traçamos um fit empírico, né, para encontrar, então, uma equação linear que desce o limite de estabilidade, e essa equação, ela é em função do μ. Então, para cada razão de massa, a gente tem uma equação diferente, e pela excentricidade do satélite, tá? Então, aqui são os coeficientes que a gente encontra, usando aqueles pontos que eu mostrei. Então, nessa coluna temos as razões de massa, aqui o alfa, né, esse primeiro aqui, e o beta nessa coluna, para cada μ. Então, se você escolhe o 10 a menos 1, por exemplo, você usa esses parâmetros. E assim por diante. E essa daqui é a curva, ou melhor, é o plot com todas essas equações plotadas juntas, tá? Então, é fácil perceber que, mesmo a gente variando a razão de massa, os limites de estabilidade são muito parecidos. Essa é uma coisa contra-intuitiva para a gente, porque inicialmente a gente pensou que isso aqui fosse ficar diferente. E para cada razão de massa, a gente teria uma curva bem diferente de uma outra razão de massa. É uma coisa que a gente pensou inicialmente para o trabalho. A gente percebeu que não. Isso é um ponto muito positivo para o trabalho da Rita, que ela usa apenas 10 a menos 3 e generaliza isso, né? E, de fato, a generalização está correta, porque mesmo variando, esses limites são, como vocês podem ver, quase iguais aqui, né? Tem uma pequena diferença, mas são muito próximos. Mas eu gostaria de voltar naquele problema que eu comentei no início, né? Essa foi a curva, né? Esse foi o gráfico, dizendo, que a gente encontrou inicialmente. Então, percebam que para cada razão de massa, de 10 a menos 1 a 10 a menos 5, a gente tinha um gráfico diferente, né? Então, para a gente isso aqui era o certo. Ah, legal, variando a razão de massa, a gente tem diferentes limites. Mas isso daqui a gente encontrou quando a gente usou a aproximação clássica do raio de Hill. E o revisor do trabalho, ele mencionou isso. Ele falou, ó, tá ficando assim porque vocês estão usando essa aproximação que não é tão correta para essas razões. Vocês precisam usar resolver a equação quíntica para ter o raio de Hill exato, e não essa aproximação. E a gente demorou para entender que era isso, a gente achou que era outra coisa, a gente fez um monte de modificações, acho que a gente chegou a fazer umas 4, 5 versões do trabalho, tentando fazer o que estava pedindo, mas a gente não entendeu que era para resolver a equação quíntica. Eu estou falando agora que agora eu já sei que era isso, mas eu não sabia, a gente demorou um tempo, e aí a hora que a gente acertou, a gente percebeu que era isso que ele estava querendo dizer. Então percebam que a diferença é bem grande e o quanto seria problemático se ele não tivesse percebido, né? A gente teria algo assim, a gente falaria que para cada razão de massa tem que ter uma, sendo que não, que elas são muito próximas. Então isso aqui é uma coisa bem interessante, um aprendizado para mim, é bem legal. Bom, agora fazendo uma comparação com esses dois trabalhos anteriores que eu falei, tá? Aqui
Aqui tem uma explicação do que eu vou mostrar, mas eu acho que eu vou falar que fica um pouco mais fácil para vocês, tá? Bom, esse aqui é o gráfico da comparação. Então, em linhas sólidas, tá, pessoal? Azul, verde, vermelho, cian e essa cor aqui, esqueci o nome dela. Então, para essas sólidas aqui é o trabalho da Rita, e para essas tracejadas é o trabalho da Rosário, tá? No eixo Y, a gente tem a diferença dessas curvas com o nosso, tá? O nosso seria essa preta aqui no meio, tá bom? Então, a nossa menos a nossa dá zero, né? Então, por isso que é ela aqui. E no eixo X, a excentricidade do satélite. Então, aqui, a diferença do semi-eixo maior crítico e aqui a excentricidade, certo? Não, percebam que para o trabalho da Rita, quase todos, né, essa diferença fica maior que zero, ou seja, ela tem um limite de estabilidade um pouco mais otimista que o nosso, tá? Um pouco mais. Já o trabalho da Rosário, como vocês viram também naquela figura que eu mostrei lá no começo, né, ela é mais pessimista, né, ele é mais interno em todos os casos, os parâmetros tracejados. E o nosso está aqui no meio. A diferença não é tão grande para todos eles, tá? Porque, como eu mostrei, a razão de massa entre planeta e estrela ela não é tão... Ela não faz tanta diferença no resultado, então por isso que elas são bem próximas, mas é interessante esse efeito, né? O nosso estaria bem no meio das duas ali. A Rita maior e a Rosário menor. Então, essa aqui é uma comparação com esses dois trabalhos principais que existem atualmente na literatura sobre o limite de estabilidade crítico. Tá, agora eu vou falar um pouco sobre a dependência da anomalia média e a ressonância que vocês perceberam no caso de 10 a menos 1 e 10 a menos 2. Bom, e por que isso é importante? Inicialmente, no começo da pesquisa, antes da gente começar a pensar em artigo, né, quando a gente estava estudando o caso em si, a gente tinha em mente que isso não ia fazer tanta diferença assim. Mas fazendo testes, a gente percebeu que sim, tá? Então, a fase inicial, ou seja, numa linha média, ela é de fato importante para esse tipo de estudo. Bastante importante, inclusive. Então, nós, seguindo esse conhecimento da importância, nós parametrizamos e verificamos como que isso pode afetar e o quanto ele afeta, tá? Bom, então aqui tem painéis, né? São mapas aqui, só que agora não estamos olhando para a excentricidade, todas as excentricidades aqui são iguais a zero. No eixo Y estão o semi-eixo do satélite e no eixo X a anomalia média, tá? Em graus. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para falar sobre o gráfico, acho que é isso, né? Então, de novo, eixo Y, semi-eixo maior do satélite, e eixo X, a anomalia média. Em azul, aqui em cada um dos painéis, estão as partículas, a condição inicial das partículas que sobrevivem até o final da simulação. E em vermelho, as partículas que foram injetadas. Então, é interessante perceber que quando você varia o valor da anomalia média, de 0 até 60 aqui, o semi-eixo maior crítico, né, ele varia também, tá vendo? Então, ele tem esse comportamento senoidal, parece, né, em que ele não é constante para todos os valores de anomalia média. Isso explica o porquê do resultado da Rosário ser tão diferente do da Rita. Porque em alguns momentos ela pega a partícula aqui, com esse valor de anomalia média, e aí ela não é estável. Mas depois aqui ela passa a ser estável com outro valor de anomalia média. Então é por isso que ele fica tão diferente, tá? Uma outra coisa interessante que a gente percebeu olhando essas figuras aqui, e que nos deu mais interesse em continuar com a parte 2 do trabalho, são essas ilhas de estabilidade aqui. Percebam, como eu disse, que nesse caso a excentricidade do satélite é igual a zero, tá? Então, olhem essas figuras, excentricidade igual a zero, tá? Então, sobrevivem partículas aqui e aqui, fora do continente. Se eu voltar naqueles mapas iniciais, ó, aqui,
Existem as ilhas também. Aí você pensa, Gerson, tá igual. O que você está enfatizando aí, né? Mas notem que com excentricidade igual a zero, não tem ninguém na ilha. Então, essas ilhas, elas são com excentricidade de mais ou menos 0,2 a 0,7, tá vendo? Só que nesse caso aqui, a gente usou uma linha média igual a zero. E aqui, a gente encontrou as mesmas ilhas, né? Só que com excentricidade igual a zero. No caso, agora, a anomalia média igual a 180. Então, isso aqui também despertou uma outra curiosidade da gente, dando mais força ainda, para mostrar que a anomalia média é, de fato, muito importante. E vale um estudo a mais. Depois eu vou mostrar algum spoiler desse trabalho 2 que a gente está fazendo, tá? Então, apesar de você perceber que existe também a ilha aqui, ela é diferente daquela, tá? Porque essa aqui é com simplicidade zero. Bom, então, voltando aqui, né? A dependência do anomalia média, de fato, ela faz diferença, que com valores diferentes você tem limites diferentes, tá? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre aquela ilha, né? Naturalmente, quando a gente viu a ilha, a gente pensou que essa ilha... A gente percebeu que essa ilha, ela tem algo relacionado à ressonância. Existem alguns trabalhos do Ernesto, inclusive, do próprio Otto, que trabalharam com isso, já investigaram esse tipo de comportamento, e a gente fez um estudo rápido para, de fato, validar se era ou não a ressonância de evicção. Bom, então, selecionamos uma lua, né? No caso de razão de massa de 10 a menos 2, tá? Dentro daquelas ilhas que eu mostrei para vocês. Então, como vocês podem ver aqui embaixo, né, em vermelho, o ângulo ressonante, de fato, ele está librando, o que indica que essa partícula está confinada ali por conta de um efeito de ressonância, tá? O ângulo ressonância a gente calcula dessa maneira, tá? Com a diferença entre a longitude do pericentro com a longitude média da estrela, essa aqui isso mesmo. Então, com essa diferença que a gente calcula o ângulo, e aí a gente, de fato, percebeu que se trata de distribuição. A gente já tinha a noção que era, mas aqui é só para comprovar. Isso faz parte do apêndice do trabalho. Bom, partindo agora para a etapa final da apresentação, pessoal, as indicações e as limitações desse trabalho. Bom, primeiro, com implicações. Dado um I e uma excentricidade do satélite, esse trabalho provê, né, estimativas rápidas desse CNH maior crítico. Então, dado um sistema, que você conhece a razão de massa, você consegue saber o limite máximo de estabilidade que uma lua pode ou não existir naquele sistema ali. Tá? Esse nosso envelope, ele é otimista, tá? Esse limite ele é otimista porque a gente, de fato, estava procurando o limite máximo. Então, a gente sabe que se, como vocês viram, né, se pegar uma anomalia média diferente, ele pode ser menor. Mas, de fato, como a gente quer conhecer até o ponto máximo que pode ou não uma lua existir, a gente está, de fato, sendo otimista. Bom, limitações. Para todos os casos aqui que eu mostrei para vocês, nós usamos excentricidade do planeta igual a zero. A Rita mostra que quando isso aqui é alterado, os mapas alteram também, tá? Então, essa é uma limitação. Nossos satélites não têm massa, não têm maré, não têm migração, e eles não interagem gravitacionalmente entre si, tá bom? Acho que eu não falei isso no início, né? Mas eles não afetam gravitacionalmente nem o planeta, nem a estrela, tá? Eles são apenas afetados pela estrela. E o tempo de integração, apesar de a gente ter bastante conhecimento de que alterando, aumentando o tempo de integração, isso não vai afetar drasticamente o sistema, mas é algo que vale pontuar, de que a gente está falando de 10 a quarta períodos habitáveis de uma partícula a um raio de vida. Tá? Então, é uma limitação que, se aumentar, vai ter talvez um resultado diferente. Bom, próximos passos, que é algo que a gente já está fazendo, inclusive, né, é estender um pouco mais esses parâmetros, inclinação, excentricidade do planeta,
e incluir efeitos de maré, por exemplo, que fariam mais diferença na região interna. Ele não faz tanta diferença esse trabalho, porque a gente está procurando a externa, mas se a gente quiser conhecer um limite de estabilidade interna, a maré já seria bastante importante também. Bom, só sumarizando aqui, então, que eu falei para vocês, esse trabalho ele mostrou mapas de estabilidade para diferentes razões de massa. Ele faz um fit do semi-eixo maior crítico pela excentricidade do satélite e pela razão de massa do sistema. Então, conhecendo esses parâmetros, você consegue saber qual é o semi-eixo maior crítico para uma Lua ter uma estabilidade ou uma instabilidade. Mostramos também a dependência da anomalia média e que esse sistema, dependendo da razão de massa, você tem uma ilha de estabilidade confinada pelo efeito de ressonância de evecção. Bom, era isso que eu planejei para mostrar para vocês. Eu sei que o tempo aqui já bateu, o Catamires comentou, mas eu queria mostrar só um spoiler bem rapidinho de um trabalho que está quase pronto, tá? Que é esse daqui. São dois, tá? Então, esse aqui é um caso prógrado do mapa de estabilidade, tá? Em que nessa primeira coluna, a anomalia média igual a zero. Então, é exatamente o que vocês viram, só que aqui para um caso reduzido. Seria o 10 a menos 1 apenas, 10 a menos 2, não, desculpa, 10 a menos 1, 10 a menos 3 e 10 a menos 5, tá? Então, nessa coluna, a anomalia média igual a zero, e nessa coluna, a anomalia média igual a 180. Então, percebam aquilo lá que eu falei para vocês. Aqui a ilha de estabilidade de 0,2 a 0,7, mais ou menos, a excentricidade. Já no caso de anomalia média igual a 180, ela já está aqui colada no zero, tá vendo? No caso de excentricidade igual a zero. Então, varia bastante os limites, né, de estabilidade. Então, aqueles fits, eles só funcionam para esse caso. Eles já não funcionam mais para esse daqui. Então, esse é para o caso prógrado e esse é para o caso retrógrado. As curvas, elas ficam... os mapas, né, eles ficam muito diferentes um do outro. Se vocês pegarem um trabalho, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas se alguém quiser eu posso mandar depois. É o trabalho do Ernesto, do Otto. Desculpe se eu estiver esquecendo algum nome também. Mas eles mostram uma figura igualzinha essa daqui, porque eles estão estudando a estabilidade no caso retrógrado também, a ressonância e outras coisas. Tá? Mas uma razão de massa de 10 a menos 1, que nesse caso, percebam a diferença. E notem como a anomalia média ela faz diferença ainda maior no caso retrógrado. Então, aqui, essa coluna para n igual a zero, e para cá, n igual a 180. Notem como que fica diferente uma da outra, né? Então, de fato, é algo que tem que ser levado em consideração quando você está estudando os limites de estabilidade. Bom, era isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos aí. Eu sei que eu passei um pouquinho, mas era isso que eu queria compartilhar. Acho que não passou não, deu certinho. Então tá bom. Obrigada, Gerson, pelo seminário. Excelente. Agora a gente abre para perguntas. Professora Silvia, por favor. Certo. Gerson, parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Obrigada. Acho que eu tenho dois comentários. Na realidade, um eu esqueci, eu já estava no meio. Você pode colocar a configuração para mim, por favor? Os primeiros slides, por favor. Tem umas coisas diferentes no meu computador aqui. Vou fechar. Eu vou voltando aqui, você me fala... É a configuração do sistema, mas essa aqui. Isso. Então, você tem o planeta, aqui em preto o satélite, é isso? E a estrela do outro lado. Isso. Então, você colocou em M igual a 0, certo? E aí em M igual a 180. Só um parênteses bem rapidinho, tá? Para todos os resultados que eu mostrei, com exceção do spoiler no final,
É para esse caso Para aqui, zero, tá? tá. Isso. Certo. Então, eu acho, para mim é natural que teria resultados diferentes, né? Por que isso? Porque, vamos supor, se você tem a partícula que ela está chegando, aqui a perturbação principal, ou melhor, você tem, o sistema ele é a planeta, a partícula, dois corpos, e o perturbador é a estrela, é isso? Exato. Certo. Então, se você coloca em m igual a zero, você põe essa configuração e manda começar a rodar, é irreal, né? Porque a força vai estar atuando, é como se desse, aquele momento começa a atuar a força, né? Pelo menos a força perturbadora, né? Se você colocar ela diferente, vamos colocar aqui, você colocou 180, vamos colocar 90. Para mim, é esperado que o resultado mais real seja a partícula, ou satélite, no caso, chegando próximo à estrela e começando a sentir a perturbação, né? Então, para mim, isso seria o caso mais ideal. Ela vai começando a sentir a perturbação e aí é o que muda o resultado. O que é diferente para mim, e eu achei muito legal, é que eu achei, por exemplo, se você colocasse 10 graus, 15 graus, 90, 120, seria a mesma perturbação a hora que ela está chegando. E pelo que você mostrou, se você coloca M's diferentes, os resultados são diferentes, né? Que é aquele gráfico que você colocou um monte de partículas azul, vermelha e tal. Isso. Eu achei muito interessante. Isso foi uma pergunta que o Phil Nixon fez para mim quando eu apresentei meu trabalho lá atrás no meu doutorado. Porque eu colocava também a partícula na conjunção, né? No zero. E aí ele me falou, não, você tem que colocar mais, né, longe, para que conforme ela vai andando, vai seguindo, aí, lógico, depende dos movimentos médios, né? Se está interno, vai começando a sentir até que tenha aproximação, e a hora que ela tem aproximação, ela não está assim mais, ela já vai estar numa posição diferente, porque surgiu isso, né? O que é novo para mim, achei super interessante, é que eu achava que se você colocasse a 6, a 10, a 120, quando você estivesse chegando próximo do perturbador, já seria igual no que você mostrou que não é, né? Então, isso é só uma questão, achei muito legal. Agora, o slide 25, por favor, que essa que é a minha dúvida. Tá, deixa eu chegar lá. Isso. Nesse 25, que é aqui que você fala, né? Eu achei muito legal isso, né? Dependendo dos valores da anomalia média, você vai ter uma variação diferente da partícula, né? Quer dizer, o destino dela pode ser diferente, né? Dependendo do valor do M. Achei muito legal isso. Agora, aqui, eu não vi, ou eu não entendi, você tem para pequenos valores de μ, uma ilha, lembra? Para M igual a zero. Aquelas duas ilhas que você fala, aqui. lembra? Aqui, não, né? Mas essas daí é para outro valor de M, 180. Para M igual a zero lá, que você mostrou, que está em preto, cinza, certo? Cadê elas aqui? Perfeito. É isso aqui que eu tentei falar, mas acho que eu falei... Aproveitando a sua pergunta, só para fazer uma correção no slide aqui. Esse último itemzinho aqui, eu coloquei planeta, a anomalia média do planeta igual a zero, da estrela aqui, tá? Tá. A estrela que é o perturbador, tá errado aqui. Agora, voltando à sua pergunta, essa que é a grande diferença, Silvia. Eu não sei se eu entendi, mas se foi isso, se não fosse, me avisa. Aqui, a anomalia média, com 180 graus, você percebe essas ilhas, né? No caso da excentricidade do satélite igual a zero. Perfeito. Todas e agora aqui, eu entendi. Entendeu? Lá estava diferente de zero. Isso, exato. E aqui está diferente de zero, aqui todo mundo tem zero, né? Aqui todas todos os são vezes... zero. tá. Então, se você fizesse E diferente de zero, poderia encontrar duas ilhas. Essas e 180, poderia, né? Não sei. Que é isso daqui no E essas spoiler. Aqui, ó. que você encontrou. Entendi. Entendi. Essa daqui é para variando. Aqui, no caso, o N agora é 180,
e para diferentes excentricidades, de 0 Tá, no a 180 eu entendo, mas eu queria ver, mas quando você tem m igual a 0, só aparece para valores diferentes da excentricidade. Quando Isso. você tem 180, a excentricidade pode chegar a 0. Exato. Nunca aparece as duas ilhas. Não. Não. Tá. Outra coisa, é a última. Outra coisa, o VARPI, ele é igual a 0, né? Isso. Tá. Porque se você também fizer o VARPI diferente de 0, aí você tem que tomar cuidado com os M's também. Ele pode estar próximo da... Dependendo do valor de M, ele vai estar próximo do perturbador. Porque você muda toda a arquitetura em si, né? Sim, sim. Mas tá ótimo. Essa sua pergunta, Silvia, foi que deixou a gente assim bem novo para a gente, assim, né? Exatamente isso. Aqui, né, no caso do M igual a 0, as ilhas ela tem simplicidade de 0,2, de 0. bem diferente. O shape também da borda que é bem diferente, né? Sim, isso para mim é novo. Ser diferente quando sai com M igual a 0, eu concordo, eu acho realmente que não é o real, né? Se formos imaginar da modelagem. Ela já vai chegar sentindo a perturbação do perturbador, então ela já vai chegar diferente. Né? Muito legal. Parabéns para você, para a Tamires, para o Otton. Obrigada. Obrigado. Mais perguntas, pessoal? Explicou bem, muito bem, Gerson. Eu ia te pedir justamente para falar um pouco desse segundo trabalho, mas você já deu uns spoilers. Você submeteu, é? Não submeteu? Ainda não. Eu preciso conversar com o Otto ainda para a gente fechar alguns detalhes, mas ele já está tudo escrito, né? E só falta mandar. A gente precisa decidir alguns últimos detalhes, confirmar algumas coisas que a gente colocou lá e mandar. Perfeito. Valeu, Maria. Maria é amiga de longa data, ela. Mais nenhuma pergunta, pessoal? Ok. Vamos agradecer o Gerson novamente. Obrigada. Valeu, Tamires. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Um abraço a todos aí.